Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, chegamos a mais um dia, a mais uma EBD que a gente vai aprender mais e mais a palavra do Senhor. Bem, vamos começar hoje com a nossa oração, é óbvio, né? Vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede, mais um dia na presença dEle. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um dia na Tua presença. Obrigada porque tu és um Deus de amor, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos abençoa. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, durante todo esse dia e nos abençoe nesse momento que a gente vai estar refletindo sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos faça entender e que a gente possa aprender e colocar em prática os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. A nossa EBD de hoje tem o seguinte tema: confiar. Quem está no controle? A palavra confiar é uma palavra que talvez você sempre tenha ouvido, mas talvez você nunca tenha parado para pensar nas coisas que você tem confiado ou em certas situações que dependem muito de confiança e que você nem percebeu isso, né, na hora. Que você precisava confiar e estava confiando e nem sabia, ou nem havia imaginado que você estava confiando em alguém daquela forma. Para a gente se aprofundar nesse tema, vamos primeiro ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nessa manhã, nós vamos refletir em Salmos, capítulo 37, e vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. Salmos 37, do 1 ao 6. Eu vou ler na minha versão, se você quiser pode ler aí na sua também, tá? Diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia você é inocente. Essa palavra, esse texto, fala de confiança. Isso você não pode nem discutir comigo, porque com certeza fala sobre confiar, sobre acreditar, sobre os nossos pensamentos em relação às outras pessoas, sobre como a gente deve ou não confiar. Uma das coisas que a gente deve refletir nesse texto é o seguinte: que a gente não deve ter inveja das pessoas ruins, das pessoas más. Às vezes, as pessoas, a gente se pega com pensamentos do tipo: mas fulano faz tanta coisa errada, tanta coisa ruim e ele se dá bem em todas. Olha só, eu faço tudo certinho e mesmo assim as coisas não dão certo. Pensa o seguinte: como o texto bíblico está falando aqui, a gente não precisa sentir inveja dos outros, a gente não precisa sentir inveja dos homens maus, porque o castigo deles vai vir. E aquele que for fiel ao Senhor será recompensado da melhor forma. Então, ser recompensado por Deus é um privilégio para poucos. Privilégio para aqueles que confiam no Senhor, que depositam a sua confiança, que depositam os seus pensamentos no Senhor. Se você fizer assim, você vai ser recompensado da melhor forma, você não será castigado. A questão do castigo, a questão da consequência das coisas erradas que as pessoas fazem, elas logo acontecerão, não demorarão muito. Então, pode ser que por um breve momento, pessoas que fazem coisas ruins possam parecer que estão se dando bem, mas um momento muito breve. Infelizmente ou felizmente, porque é a justiça do Senhor, então a gente tem que dizer que é felizmente,
aquilo que parece que não está sendo visto, ou aquilo que nunca vai ser descoberto, vai ser descoberto, porque o Senhor, que é o Deus da justiça, é Ele que faz a coisa acontecer. Então, a gente não deve ter inveja da pessoa injusta, da pessoa má, porque ela terá a sua recompensa. Assim como nós, se formos justos, seguirmos os preceitos do Senhor, nós teremos a nossa recompensa sim, e da melhor forma. Então não adianta a gente pensar em ter inveja dos homens maus. Eles terão aquilo que eles procuram. E nós, se formos servos do Senhor, fiéis a Ele, nós também teremos a nossa recompensa da melhor forma. Quando a gente fala nesse texto, quando a gente fala de confiar, de acreditar, você já parou para pensar que você confia em pessoas diariamente e às vezes você nem percebe? Por exemplo, quando você entra dentro do ônibus para você ir para algum lugar, você pergunta para o motorista se ele tem carteira de habilitação? Se ele tem carteira de motorista? Não, né? Porque você já tem certeza, ele está dirigindo o ônibus, ele é habilitado, ele sabe dirigir. E você já percebeu por quantos lugares você passa, ruas, às vezes esburacadas, às vezes ruas com pessoas que dirigem mal, e o motorista está lá guiando o ônibus que você está, e pode acontecer tantas coisas se ele for imprudente, mas você, sem ao menos perceber, você está confiando naquele motorista. Assim, não sei se você já viajou de avião, mas quando você viaja de avião, você chega a conversar com o piloto, perguntar para ele se ele sabe pilotar? Acho que não, né? Porque espera-se que o piloto saiba pilotar. Ele está ali, sempre fez aquilo, ou está ali e todo mundo está fazendo o seu trabalho e com certeza o piloto sabe pilotar. Você confia que aquele avião vai subir, vai fazer o seu voo, vai descer no aeroporto e você vai seguir com as suas atividades. Quando você come alguma coisa na rua, você acredita que aquela comida ela está boa para ser comida. E aí você vai e come, né? Você compra um lanche e você acha que aquilo vai te fazer bem. Então você confia. Então muitas coisas a gente faz, a gente confia sem ao menos perceber. Imagina no Senhor, no nosso Deus, que a gente conhece e sabe da fidelidade dele. Nós devemos confiar, porque ele é um Senhor fiel. Ele, além da gente confiar nele, saber que ele é justo e que ele vai providenciar tudo aquilo que a gente precisa, a gente sabe que ele nunca vai deixar a gente numa situação ruim. Outra coisa que a gente deve refletir, trazer à memória, é que quem tem prazer em Deus será satisfeito. Deus, ele nunca abandona a gente. Ele exalta a justiça de quem entrega a sua vida para obedecer a ele. Então, quando o texto fala lá no versículo 6 que a justiça diz o seguinte: ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. A alvorada é quando nasce o dia. Uma vez eu estava vendo um seriado na televisão que passava fora do planeta, lá no sistema solar, né? E lá tudo escuro, né? O sol ficava um pouco mais distante. E aí eu estava pensando assim, falei, nossa, deve ser uma sensação estranha, né? Porque às vezes você está de noite em casa, aí você fica, nossa, tá esquisito, dá vontade de dormir, porque já tá de noite, né? Porque tá tudo escuro. Mas quando tá claro, você se sente bem disposto, né? Amanhece o dia, você dorme, quando amanhece, tá aquele sol bonito, aí você tem vontade de fazer as coisas, você fica feliz, você fica sorridente, tudo aquilo que estava obscuro durante a noite, tudo aquilo que estava escuro, escondido, de manhã fica tudo iluminado, claro, você tá vendo tudo. Imagina, quando você é fiel ao Senhor, quando você decide seguir as coisas que Ele fala, será olhado, visto como a alvorada, como o amanhecer, tudo claro. E a justiça do Senhor se apresentará como o sol do meio-dia. Você já percebeu como é o sol do meio-dia? O sol do meio-dia é aquele que está iluminando tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo mesmo. Né? Não é um sol que está ali escondidinho, que está ali sem ninguém perceber. Não, ele está lá no meio do céu. Bem aparente para todo mundo ver.
Então, quando o salmista se retrata aqui falando que entregue o seu caminho ao Senhor, no versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Se você confiar no Senhor e entregar seus caminhos a Ele, Ele vai mostrar para todo mundo que Ele é o Senhor da sua vida. Não vai ter dúvida, vai estar tão claro, tão evidente, que você não terá dúvida de como o Senhor vai agir na sua vida. Então confie no Senhor. Confie, porque Ele que tem o real controle sobre a sua vida. É Ele que tem o real controle sobre as suas ações. E é Ele quem fará a justiça que você precisa na sua vida. Então, entregue a sua vida ao Senhor, que Ele fará sempre o melhor. Pensa comigo, em vários casos na Bíblia que às vezes até a própria pessoa não confiava. Vamos ver. Por exemplo, Davi. Davi era um menino, pequenininho, e derrotou um gigante enorme. Ele acreditava que ele iria derrubar o gigante, mas ele acreditava nele? Ele acreditava no Senhor. Ele confiava no Deus a quem ele servia. E aquele Deus que ele servia fez com que ele fosse vencedor. Derrotou um gigante que estava humilhando todo um povo, e ele, através de Davi, o Senhor nosso Deus, através de Davi, derrotou aquele gigante. E não havia mais males a serem temidos, porque o Senhor estava com Davi. Então, quando Deus está no controle, tudo acontece da melhor forma. Entregue a sua vida ao Senhor se você ainda não fez isso. Se você não tem ideia de como vai resolver a situação, entregue a sua vida àquele que sabe, aquele que te criou, que te formou e conhece tudo dentro de você. Todos os seus medos, todas as suas dores. O Senhor, Ele pode fazer por você. Confie nele. Ele é o único que tem a resposta que você precisa. Ele é o único que pode fazer com que você seja um vencedor. Confie no Senhor e você achará, de fato, o controle que você precisa. Um grande beijo para você. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!